ver o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, vó, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Quem tem um espírito orgulhoso acha que não precisa mudar, mas que os outros mudem para se adaptar à sua forma de ser, de pensar, porque espírito é mente, é pensamento, é a sua forma de achar, de fazer as coisas, de ser. E se você tem um espírito orgulhoso, você não reconhece os seus erros e, consequentemente, você fere as pessoas ao seu redor, as pessoas mais próximas, como o seu cônjuge, os seus pais, os seus filhos, seus irmãos, os seus funcionários, colegas de trabalho, superiores, vizinhos. Meu amigo, reconheça que você precisa mudar, que esse espírito velho não lhe acrescenta nada de bom. E o único lugar no mundo onde nós podemos trocar o nosso espírito é no altar do Deus vivo. Aqui, na Zona Sul de São Paulo, nós temos o Templo dos Maiores Milagres, com capacidade para 6.000 pessoas sentadas, onde mais de 700.000 pessoas, só neste primeiro semestre do ano, já passaram pelas portas aqui do Templo dos Maiores Milagres, participaram de uma reunião prática, bíblica, espiritual, inteligente, onde tiveram a oportunidade de trocar o seu espírito, de receber um espírito novo, que sai do altar proveniente da palavra de Deus e, consequentemente, essas pessoas, elas têm retornado, porque você não volta a um lugar onde você é maltratado, onde você não é atendido, onde você não é considerado, onde você não recebe o que você precisa, não é verdade? Mas onde você recebe, além do que você espera, você volta e ainda traz outros. E é o que acontece com essas mais de 700.000 pessoas que só nesse primeiro semestre do ano já participaram de uma reunião ou de várias reuniões aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo. O que é possível fazer em 5 meses? Viajar para vários países, estudar, fechar um negócio, arrumar um emprego, cuidar da saúde, mudar os hábitos alimentares, fazer atividades físicas, adotar um animal de estimação. A lista de coisas que podemos fazer em 5 meses é imensa, mas tem pessoas que buscam tudo no exterior e acabam se frustrando. Parece que está faltando algo, a felicidade nunca vem. Às vezes, o que você precisa para resolver o seu problema é de um milagre. Isso mesmo, um milagre que só Deus pode fazer em sua vida. É isso mesmo. Só nos primeiros 5 meses de 2023, cerca de 700.000 pessoas vieram para a concentração de fé em milagres. Ter um milagre, saber que Deus ouviu, que Deus agiu na minha vida, que as minhas orações não foram em vão, é maravilhoso. A concentração de fé em milagres a gente não perde por nada. Esteja frio, calor, não importa, a gente não perde por nada, porque é as primícias a Deus, né? E a gente precisa dedicar a Ele. É uma forma também de demonstrar o nosso amor, né, para com Ele. E assim, a gente sai renovado, avivado para encarar mais uma semana. E receber esse milagre é porque, graças a Deus, eu tenho um compromisso com Deus. Eu obedeço aquilo que Deus me ensinou a obedecer. E tudo isso favoreceu para que hoje eu estivesse aqui, dando esse testemunho. Para você que está aí talvez sofrendo, desenganado, não desista. Busque, porque ainda há o Deus de milagre que pode te curar.
agi a fé em busca dessa minha cura. Quando eu cheguei aqui, no primeiro dia que eu já vim buscar essa cura dos milagres com água viva, né? Eu já tirei um peso e eu já fiquei em paz. Eu já senti uma libertação no primeiro dia. E eu falei, é aqui é o meu lugar, onde eu já deveria ter buscado há muito tempo. E eu não conhecia esse Deus, então eu conheci. Eu fui curada de um câncer terminal usando a minha fé. Se hoje você se encontra com problemas na área da saúde, familiar, financeira, está ou conhece alguém nos vícios, a solução é a concentração de fé e milagres, uma reunião completa. E o ano de 2023 ainda tem mais de 6 meses aí pela frente para você vir buscar a transformação na sua vida. Venha buscar o seu milagre. Deus te espera de braços abertos. Concentração de fé e milagres, todos os domingos, às 7 horas e às 9h30 da manhã, aqui no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Daqui você não sai como chega, por isso você sempre vai voltar. A senhora Maria Aparecida, a Débora, o Marcos e a Adriana, essas pessoas tiveram as suas vidas transformadas aqui no Templo dos Maiores Milagres porque elas foram para um lugar em comum, o altar. Eles entregaram o espírito velho. E Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não importa a sua nacionalidade, seu nível cultural, social, religião. Para Deus o que importa é que você é uma alma e você tem um espírito, que é uma mente, que são pensamentos, ideias. E se você entregar esse espírito velho, as suas dificuldades vão ser superadas. Caso contrário, você vai ser vencido pelas dificuldades. Veja só o que diz aqui a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 107, no versículo 28. Diz assim: então clamam ao Senhor na sua angústia. Você está aí angustiado, humilhado, desenganado, endividado, depressivo, abandonada. O que você está fazendo? Você está reclamando, murmurando, se lamentando, culpando os outros, culpando a Deus, culpando a si mesmo? Isso não resolve. O que eu tenho que fazer então, Júlio? O que você tem que fazer é clamar a Deus. Seja humilde. Clame a Deus, volte-se para Deus. Eu não estou falando religião, igreja, denominação, homens. Eu estou falando Deus, o Criador. Volte-se para Ele. Está aqui, olha. Então clamam ao Senhor na sua angústia. Leia em voz alta, por favor. E Ele os livra, quer dizer, no plural, exemplo dos casos verídicos, né, da Adriana, do Marcos, né, da Débora, da senhora Maria. Veja, e Ele os livra das suas dificuldades. Deus livrou estas pessoas das suas dificuldades aqui no altar. Deus vai livrar você também, porque o que Deus fez não foi resolver um problema pontualmente. O que Deus fez foi trocar o espírito deles. Por quê? Porque eles reconheceram que o espírito que eles tinham não era bom, era velho, era um espírito velho que precisava ser trocado. E quando você reconhece que o seu espírito precisa ser trocado, você vai para este lugar que é o altar. E ali você recebe um espírito novo e, consequentemente, o selo, o batismo com o Espírito Santo. Essa é a proposta de Deus para você nesta fogueira santa. Vá com tudo para o altar. Este altar aqui do Templo dos Maiores Milagres está sendo consagrado já pela segunda semana em todas as reuniões para que quando você suba, domingo, dia 16, você receba um Espírito novo. E quem já tem um Espírito novo, receba o batismo com o Espírito Santo. Você vai vendo nesse momento uma rebelião na antiga FEBEM. Fogo na FEBEM, olha lá. Olha os criminosos
Os criminosos menores de idade quebrando tudo, olha lá. Olha eles pulando, olha lá, vão subindo para fugir. Eu estava lá neste dia e eu fui preso 17 vezes. E eu, como mãe, tendo que suportar tudo isso. Aos 14 anos eu tive minha primeira gravidez. Daí veio meu filho William. E ele sempre foi uma criança tranquila. Mas eu escondi dele quem era o pai dele. Por o pai dele ter me abandonado, eu fiquei magoada, fiquei com raiva mesmo do pai dele, escondi quem era o pai dele. Quando ele descobriu, que foi através de meu outro filho que contou para ele quem era o pai dele realmente, ele ficou magoado. Para mim foi um choque, né? Porque foi uma confusão na minha cabeça. Foi aí que eu me envolvi com as drogas, comecei a cheirar cocaína. Foi a primeira droga que eu usei, foi a cocaína. Eu não tinha limites, ao ponto de, em uma semana, eu fui preso mais de uma vez. Teve uma época que ele sumiu, ficou alguns dias sumido. Daí quando ele voltou para casa, eu tinha chegado à tarde do serviço, eu me lembro que ele chegou e ele estava sentado assim na cama, no quarto dele. Eu fui lá conversar com ele e eu cheguei a ajoelhar na frente dele e falei: William, pelo amor de Deus, para de fazer isso, muda essa situação, para de traficar, de roubar. Daí tamanho era o desespero que tinha uma irmã que me ajudava muito, ela se preocupava muito com ele também. E ela teve a ideia de acorrentar ele. Meu filho falou: mãe, o William vai ficar lá acorrentado, plena véspera de Natal. Foi pior, ele não parava por nada. Eu não sabia agir. Então eu recebi um convite, eu fui para a Igreja Universal. Lá eu comecei a aprender. O pastor foi falando, ensinando como que a gente agia a fé. Então eu fui usando a minha fé. Fui fazendo votos, fui fazendo campanha, ungia a roupa dele. Então eu entendi que eu precisava do Espírito Santo, que não tinha como eu agir com a força do meu braço. Então eu busquei, lutei por mim e busquei e fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu senti forte. Aquela mãe fraca, chorona, morreu, acabou. Eu senti força. Então eu entrei no grupo de evangelização, eu fui levantar a dobreira e eu naquela luta e na fé que ele ia mudar, não, ele não mudou. A situação piorou. Eu cheguei ao limite, né? Ao limite do que eu podia chegar, do que eu podia imaginar. Eu cometi um homicídio no bairro onde eu morava. E aquela tinha sido já a 17ª vez que eu fui preso. Foram 17 processos. Eram processos atrás de processos. E dali eu fui para a Fundação Casa e ali dentro ainda eu cheguei a praticar outros crimes ao ponto de eu participar de rebeliões. A Igreja Universal começou a entrar na Fundação Casa e eu comecei a participar dos cultos. E participando dos cultos, eu comecei a me interessar. Eu lembro que tinha um obreiro, o seu Noel, ele ia uma quinta-feira sim, uma quinta-feira não. Então, a cada 15 dias eu participava do culto. E numa dessas reuniões, cultos que fazíamos lá dentro, o William, então, tivemos uma conversa após a reunião. E esse contato foi muito interessante porque, ao final do culto, ele pediu uma Bíblia para mim. E eu tinha somente a minha Bíblia, muito surrada, muito usada. E ele me pediu uma Bíblia. Eu falei: olha, William, hoje eu não tenho uma Bíblia nova para te dar, só tenho a minha. E ele me disse: não tem importância, é essa que eu quero mesmo. Ele abraçou aquela Bíblia e seguiu a vida dele. Esse episódio marcou muito. E assim, de fato, eu abracei mesmo aquela Bíblia. E aí chegou o momento que o obreiro, numa pregação, ele falou para mim também da Fogueira Santa. Só que numa visita eu perguntei para minha mãe o que era. Ela falou que era a Fogueira Santa. E ela disse todas as coisas que ela tinha feito, os sacrifícios que ela já havia feito. E eu falei assim: mãe, então eu também vou fazer o meu. E todo preso aprende a fazer coisas dentro da cadeia, né? Boné, porta-retrato, essas coisas assim, né? E eu comecei a fazer os artesanatos e eu mandava para minha mãe. E eu fiz um pedido. Eu falei assim: eu não quero sair. Eu quero ter uma vida transformada. E ela colocou o sacrifício dela juntamente com o meu e ela foi para o altar. Demorou muito. 17 dias depois, eu saí. Eu fui direto para a igreja, numa terça-feira.
eu me lembro que aquele dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Primeiro que eu pensava assim, poxa, eu não sou digno de ter o Espírito Santo. Da minha família, eu era o pior. Mas mesmo sem ser digno de ter o Espírito Santo, Ele me deu. Aquele dia foi muito forte. Eu me lembro que eu estava na frente do altar e eu busquei com toda a minha força. O pior, né? O pior, aquele que não merecia nada, Deus me deu tudo dele, né? Que era Ele morando dentro de mim. Então, para mim foi muito bom. Eu lembro que eu saí naquela reunião e tinha um monte de jovens assim, né? Da igreja mesmo. E eu queria, assim, dar para eles aquilo que eu tinha recebido. E dali em diante, tudo mudou. Logo em seguida, eu fui levantado a obreiro. E aí, depois de mais um ano, eu estava sendo levantado pastor, né? Assim, tendo esse privilégio de servir a Deus como pastor. Não para ter um título, mas eu falei assim, poxa, fiz tanta coisa errada, eu tirei vidas. Então agora eu vou ganhar vidas, agora eu vou ganhar almas de alguém que foi criminoso, que viveu dentro da Fundação Casa. Hoje eu faço o trabalho dentro das unidades do socioeducativo. Inclusive, essa unidade aí, né? São unidades onde eu fiquei. Conheci uma mulher de Deus, conheci a Amanda, me casei com ela, inclusive casei com uma filha de um policial. Para alguém que viveu a vida que eu vivi, eu casei com a filha de um policial, né? Deus vai muito além, né? Deus, ele faz o extraordinário mesmo, né? Para mostrar o quanto ele é grande. Então, meu filho, eu disse lá atrás que eu tinha vergonha, né? Realmente eu tinha vergonha da situação que a gente passava, né, com você. Mas hoje você é um orgulho para mim. Hoje eu vejo quanto Deus é grande, a transformação que Ele fez na sua vida. Hoje eu me orgulho de ter um filho como você. Deus trocou o meu espírito. Foram as palavras do William, que o fez um esposo, um filho, um cidadão, um servo de Deus. Meu amigo, não basta ser inteligente, fazer caridade, ser uma pessoa bem intencionada, você precisa ter o seu espírito trocado. Os pais não podem trocar o espírito dos seus filhos, os filhos não podem trocar o espírito dos seus pais, a esposa não pode trocar o espírito do esposo e vice-versa. Só o Criador pode nos dar um espírito novo e o lugar é o altar. Inclusive, você que tem aí já a espada do Espírito para fazer o sacrifício que Deus está pedindo para você fazer nessa fogueira santa, algo que você nunca fez. Você vai escrever o seu pedido sobre a palavra de Deus. Foi Ele que disse, e porei dentro de vós um espírito novo. E porei dentro de vós o meu espírito. Está aqui. O seu espírito tem que ser novo para então você receber o Espírito Santo. Se você já tem aí a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, toca aqui no altar, toca aí. Aproxime-se, venha, por favor, aproxime-se agora e diga, meu Deus, é para lá que eu vou, para o teu altar. Fala, porque eu vou sacrificar para ti o que o Senhor está me pedindo. Porque eu quero um espírito novo. Fala, eu quero um espírito novo, meu Deus. Fala, eu quero te glorificar com a minha vida, com o meu testemunho. Eu quero, com o meu caráter, te glorificar. Fala para Deus, eu vou dar o meu testemunho no teu altar. E o mundo vai ver que o Senhor está vivo em mim. Eu creio, graças a Deus. Amém. Cumpra com o seu voto feito a Deus. Use a espada que Gideão usou para sacrificar o que Deus pediu, que era o boi, o segundo boi de 7 anos. Foi a mesma espada que ele usou na guerra, na batalha, e venceu os seus inimigos. Deus estará com você. Quando o seu espírito é novo, então você recebe o Espírito de Deus e vence todos os seus inimigos. Olá, meu nome é Eunice, atualmente estou em Alagoas. Cheguei na igreja em 1991, há 32 anos atrás. Minha vida era o inferno. Se me perguntar como era, se resume a isso. Eu não tinha paz,
meus problemas internos era muito maior do que os problemas externos. Eu tinha muita depressão, eu desejava a morte todos os dias, via vultos, tinha pânico, mania de perseguição, eram muitos problemas espirituais. Eu era infeliz, não tinha sorte na vida sentimental, no trabalho. Eu mesmo dizia, né? Eu nasci pobre, feio, sem sorte. Então, eu mesma amaldiçoava a minha vida. E eu cresci num lar onde eu não sabia o que era felicidade. Mesmo ouvindo falar de Jesus em diversas denominações, que minha mãe era turista de igreja, mas eu não conhecia Deus. E foi num convite, né, que eu recebi de um pastor na minha casa evangelizando. Eu ouvi falar de Deus, embora eu não tinha intenção de ir, mas eu não me arrependo. Aquele foi o dia da minha mudança. Eu ouvi aquele convite e o tema era pare de sofrer. E o sofrimento fazia parte da minha vida. Eu não conhecia felicidade. Minha mãe ia ser presa, né? Meus pais, que eu tanto admirava, se separaram. Houve traições, né? Meu pai traiu minha mãe. Eu recebia cartas das amantes. Eu estava doente. Eu procurava uma coisa boa na minha vida. Uma sequer. Eu não tinha como falar que Deus me amava, mas na verdade eu não conhecia, né? Mesmo conhecendo a Bíblia, né? Eu cheguei a ler diversas vezes de capa a capa, mas eu não vivia a palavra de Deus, eu não conhecia Deus. E quando eu cheguei na igreja, parecia que só tinha eu. O Espírito Santo falou durante toda a reunião. Parecia que alguém tinha contado a minha vida, né? Mas antes eu fiz um voto a Deus. Meu Deus, eu não vou a mais uma igreja se o Senhor não mudar a minha vida. E naquele dia Deus mudou. Hoje eu tenho paz, tenho alegria, recebi o Espírito Santo. Deus é minha razão de viver, né? Sou casada, faço a obra de Deus há 24 anos. Tenho uma filha que também serve a Deus. Hoje, em pouco tempo, é até difícil o que Deus fez na minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele me deu uma vida nova, um novo coração. Hoje eu durmo bem, eu acordo bem, porque o meu Deus me dá essa paz. Os problemas que eu tinha, que eu desejava morte, né? Hoje Deus me deu vida, me deu a vitória, e eu louvo e agradeço a Deus por tudo. O que Deus fez através da Igreja Universal, né? Lá foi a porta, a Igreja Universal foi a porta que me mostrou a verdadeira felicidade. O Senhor Jesus se revelou naquele dia onde minha vida mudou, né? Eu fui curada, curada de todos os males, principalmente interno, porque eu tinha diversos problemas externos, mas o pior de todos era aquele que estava dentro de mim, né? Por várias vezes eu não tinha o que comer, eu não tinha uma cama, eu não tinha nada, né? E hoje eu posso dizer, eu tenho tudo, porque o Espírito Santo preencheu todo o vazio da minha alma e mudou toda a minha vida. Não há dinheiro que pague a felicidade que Deus me deu. E eu louvo e agradeço a Deus por tudo, né? É dia de festejar, né? Não só pelo aniversário da igreja, mas pela nossa vida, pela mudança que através da Igreja Universal que Deus usou para que venhamos a conhecer a Deus. Que Deus abençoe.
Espírito Santo tem usado a Igreja Universal para chegar a mais de 142 países onde está estabelecida. Só aqui no Brasil está estabelecida há 46 anos, onde milhões de brasileiros têm sido ajudados, a exemplo meu e da minha família. Deus, Ele quer mudar a sua vida, mas para isso é necessário que o seu espírito mude. Por isso, esteja conosco, domingo agora. Nós vamos estar realizando a Santa Ceia, servindo a Santa Ceia, da última chance. Você que já perdeu tantas oportunidades, esteja conosco neste domingo, às 7 ou às 9h30. Uma hora antes de cada reunião, eu vou estar na entrada aqui do Templo dos Maiores Milagres para lhe recepcionar com a água viva, símbolo do Espírito Santo. Leia, eu serei o próximo. Bem, pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. E eu só escutava eles falando assim, mata, é para matar, é para matar. Ali naquele momento, eu invoquei o nome de Deus. Chega uma hora que tudo o que você mais precisa nesta vida é de uma última chance. Nós fomos julgados pelo Tribunal do Crime. Eu falei para Deus que se Ele me tirasse dessa situação, eu nunca mais voltaria para onde Ele me tirou. Ali, tudo mostrava que seria o fim. Mas foi quando Deus, Ele se manifestou naquele lugar. Embora tudo pareça estar perdido, há uma nova vida esperando por você. Hoje, as pessoas no qual viram a situação que chegamos, hoje nós não precisamos nem falar muita coisa. Eu olho para essa foto, isso daí me dá vontade de falar para todo mundo que Deus é capaz, né? Só existiu para isso, para mostrar para as pessoas o que o Espírito Santo pode fazer na vida de cada uma delas. Se você deseja mais uma chance para mudar a história de sua vida, não perca esta grande oportunidade. Neste domingo, 9 de julho, no aniversário de 46 anos da Igreja Universal, o Domingo da Última Chance com a Santa Ceia. Às 7 e às 9h30, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. E em todos os templos da Universal.